Agora são 7h45 e neste mês de Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, a gente vai conversar com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom, Larissa, a gente gostaria que você falasse sobre este tema, já que no Atlas, né, que você elaborou, inclusive eu estou com ele aqui, tem a parte onde você fala intoxicação por agrotóxico, né, e uso de agrotóxico e a tentativa de suicídio. Então tá aqui, deixa eu só ver se dá para aparecer aqui na página, né, essa página aqui, né, que tem esse mapa, né, dentro do seu Atlas, né, só para título de informação, de ilustração, e a gente gostaria de saber exatamente, né, para você falar, né, Larissa, quais são esses índices de suicídio a partir aí dos agrotóxicos. Sim, esses dois mapas que você está mostrando, Marilu, segura ele, que daí eu Tá, posso falar a partir dele. tá bom. Esse mapa que está do lado esquerdo são os casos de intoxicação por agrotóxico no Brasil de acordo com a circunstância, ou seja, o que levou as pessoas a se intoxicarem com agrotóxicos. E o que chama atenção nesse mapa, que tem esses círculos coloridos, é a cor vermelha. E a cor vermelha, ela diz respeito a tentativas de suicídio, ou seja, casos de pessoas que se intoxicaram com agrotóxicos por tentarem se suicidar ingerindo agrotóxico. E o que é possível a gente notar? Que é o que prevalece na maior parte dos estados, sendo que em alguns estados do Nordeste, como por exemplo Ceará e Pernambuco, chega a ser 70% do total. Então, é algo muito grave. Veja, em termos gerais, a gente tem do total da população no Brasil intoxicada com agrotóxico, cerca de 40% são por tentativa de suicídio. É claro que esses casos de tentativa de suicídio, eles se tornarão um dado oficial, porque são casos extremos, passaram ou pelo serviço de saúde, ou pela polícia, ou por ambos. Mas o que é muito grave disso? É grave porque a gente tem uma população exposta a substâncias que podem também levar a um tipo de exposição crônica, ou seja, a frequência de exposição a determinados agrotóxicos, sobretudo aqueles que a gente chama de organofosforados, ela leva a quadros de depressão grave e que tem como ponta, digamos, dessa exposição a tentativa de suicídio. Então, veja, a gente teve no Brasil, nesse período de 2007 a 2014, 25 mil casos de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no total, e a gente já falou aqui que para cada caso desses notificado, a gente tem 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde, e uma parte desses casos, mais de 9 mil casos de intoxicação no Brasil, são por tentativa de suicídio. E a gente tem, na literatura científica nacional, também internacional, mas na nacional, uma comprovação dessa correlação entre a exposição, como eu havia falado, a alguns tipos de agrotóxicos, esses que a gente chama de organofosforados, e quadros de neurotoxicidade, quadros de depressão profunda que acabam levando à tentativa de suicídio. Então, por exemplo, há um estudo feito, um estudo muito importante, pioneiro, feito pela Fiocruz, na região das serras dos órgãos, no Rio de Janeiro, entre agricultores que usam organofosforados e o estudo mostra essa correlação. Há também o trabalho da Marie-Monique Robin, que é uma cientista francesa, membro, inclusive, do importante grupo que se chama Just Pesticides, que congrega informações sobre casos na justiça envolvendo pesticidas, envolvendo agrotóxicos, e a Marie-Monique Robin, no livro e no filme, que tem o mesmo nome, que se chama O Mundo Segundo a Monsanto, ela mostra uma região da Índia em que 3 pessoas se suicidam por dia com agrotóxicos, agricultores que se suicidam. Então, o que a gente tem são elementos congregados, uma exposição frequente a determinados produtos e, muitas vezes, um quadro econômico e social grave, que possibilita que essas pessoas utilizem uma arma que está na mão. Na verdade, é isso. Quando a gente fala da facilidade com que se compra agrotóxico no Brasil, com a
pouca informação oferecida, seja pela indústria, seja pelo governo, da periculosidade desses materiais, vamos usar essa palavra, dessas substâncias. A gente expõe a população a estar muito próxima de uma arma. A verdade é essa. Acho que é isso que é importante que fique muito claro. Por isso que eu penso que seja pertinente a gente falar em violência silenciosa no campo. A gente vive um quadro agrário extremamente conflitivo, em que a gente sabe que todos os anos a Comissão Pastoral da Terra monitora esses casos de violência no campo, e eu diria que essa é uma forma nova de violência no campo, é uma forma silenciosa. Fato é que as pessoas estão morrendo em função dessas intoxicações e algumas delas, inclusive, tirando a própria vida com essas substâncias que, curiosamente, são chamadas de defensivos agrícolas por alguns. Então, acho que essa discussão da questão do suicídio esse mês é muito importante para a gente abrir os olhos, saber que não estamos falando de defensivos agrícolas, estamos falando de agrotóxicos. Essa palavra é uma conquista no Brasil. Em outros países, esse termo agrotóxico não é utilizado, é uma conquista da sociedade civil organizada para que a gente tenha esse termo na nossa lei. Então, falar em defensivo agrícola não é falar em agrotóxico. Não dá para a gente usar essa expressão defensivo agrícola para uma substância que é utilizada para ceifar a própria vida. Eu considero isso gravíssimo. Exato. E Larissa, a gente lembra também o número de suicídios entre os indígenas e principalmente jovens, né? E que também não tem muita perspectiva em relação também à produção de alimentos. A gente esteve no Mato Grosso do Sul e muitas famílias vivendo à beira de estrada, apenas se alimentando de alimentos, né? Dados até pelo governo, mas assim, eles não podem plantar. Uma senhora também falando, nossa, eu tenho vontade de comer mandioca. Né? Então foi muito chocante para mim isso, porque da cultura, né, do indígena, a plantação, o cultivo da mandioca, eles não podiam cultivar mandioca. E aí a gente percebe que também o suicídio entre os indígenas também é grave, né, Larissa? É grave o suicídio entre os indígenas e o suicídio entre crianças e jovens. Desse total de pessoas suicidadas, mais de 300 eram crianças entre 10 e 14 anos. Então isso é muito grave. No Atlas também há uma parte em que eu mostro as intoxicações justamente por etnia, mostrando os indígenas. Então, eles são, não há dúvida nenhuma, a população mais vulnerabilizada com relação à intoxicação por agrotóxico. E é isso que você está mencionando. Mato Grosso do Sul é um estado conflitado. A gente vê exemplos de racismo abertos à luz do dia, em portas de restaurante, em adesivos nos carros contra a população indígena, que é a população originária. Então, a gente vê, de alguma forma, o indígena duplamente ameaçado. Primeiro, porque os eventos agora de casos de intoxicação de áreas indígenas ou de agregações indígenas por pulverização aérea e essa exposição, ou seja, a quantidade de arma, digamos assim, disponível para a população vulnerável. Eu estou dizendo arma porque a expressão que os camponeses utilizam para se referir aos agrotóxicos é veneno. Todo mundo sabe que é a palavra utilizada largamente no Brasil. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando da facilidade com que essas substâncias são encontradas e estão disponíveis. Então, no momento de depressão, que pode ser por aspectos emocionais, financeiros, sociais, e nos casos das populações vulnerabilizadas, é evidente que tem esse recorte de uma exposição que é econômica e que é social, e quando a gente está falando dos indígenas é muito mais do que isso, é cultural, é uma aniquilação do modo de vida que supera todos esses aspectos que são do âmbito social, econômico, etc. Ele está relacionado com uma cosmologia, com uma forma de se enxergar no planeta, e acho que é sempre importante dizer que a supressão dessas populações é um mal em si, porque os povos originários, essa é uma discussão superada no mundo inteiro, a importância dos povos originários, o quanto eles podem e devem se autodeterminar e autogerir o território. A Convenção da OIT 169 mostra isso de forma clara e a gente está indo na contramão. Então, perdem os indígenas que não poderiam perder e perdemos todos nós, a sociedade branca, eu diria branca enquanto hegemônica, não branca enquanto cor, mas a sociedade hegemônica perde também porque a gente aniquila outras formas de compreensão da realidade. Então, nos empobrecemos todos e é muito grave. E os indígenas, é sempre bom lembrar, são os guardiões
do meio ambiente, da questão ambiental. Para mim, o caso mais emblemático e clássico é a área da reserva indígena do Xingu. Se a gente consegue, todas as vezes em que a gente olha as imagens aéreas da Amazônia, essa região da reserva do Xingu é a única em que está preservada, todo o restante no entorno está desmatado e substituído por monocultura. Então, os indígenas, é importante a gente olhar com muito cuidado, porque são os guardiões disso que a gente costuma defender como pauta ambiental. Então, é preciso que a gente olhe para isso com muito cuidado, muito carinho. Todos nós temos a ganhar, a sociedade como um todo tem a ganhar, se a gente, digamos assim, ouvir o clamor da pauta das comunidades indígenas. Muito bem. E com essa valorização da comunidade indígena, dos povos indígenas aqui do Brasil, a gente encerra a entrevista. Larissa, muito obrigada. Um grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Marina. Um abraço para vocês. Até mais. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombage, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.